Oi, aqui é o professor Fernando e a aula de agora é sobre fascismo. A palavra fascismo, ela voltou a ser bem utilizada, parou até nas semanas, mas ela voltou a ser bem utilizada com a ascensão dos governos, né, Bolsonaro, Trump, e serviu para expressar bastante desse movimento político em alguns aspectos. Então, a gente vai ver que o fascista, né, ele é uma figura que voltou a ser presente no cenário político, coisa que eu imaginei que jamais a gente veria. Mas aí vem aquela pergunta, né? O que diabos é um fascista? O que quer dizer fascista? O que significa quando eu chamo alguém de fascista? É meio complicado, assim. A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que o fascista não quer dizer o cara que seja de direita, tá? Então não é, é de direita, é fascista. Não. Tem coisas da direita que vocês vão ver que são incompatíveis com o fascismo. Por exemplo, tem uma direita liberal, coisa que seria, né, liberdades individuais incompatível com o fascismo. Nem a esquerda, tampouco, é sinônimo de fascismo. A gente vai ver que o fascismo está mais associado assim a movimentos de extrema direita, embora também possa, né, em caso, ser de extrema esquerda. Mas tô enrolando e não falo nunca de onde é que veio esse negócio, tá? Então, ó, quando a gente fala em fascismo, a gente está tentando dizer uma série de práticas, né, ou aplicação dessas medidas conservadoras, expressas através de um poder ditatorial, de uma coerção, ou seja, através do uso da força. Né, e as pessoas que defendem que essas medidas são necessárias para corrigir os erros da sociedade. Tá, mas eu ainda não entendi. Então vamos pegar desde o início aqui. Para vocês entenderem de onde é que vem o fascismo, a gente tem que entender, óbvio, a raiz do fascismo, que é o Benito Mussolini. Bonito! Então a gente tem que voltar para a Itália antes de 1922 para entender quem é esse carinha, tá? Então, como é que é o esquema? Na Itália, a gente vai ter o Mussolini surgindo depois da Primeira Guerra Mundial. E embora a carreira política dele já tenha começado muito antes da Primeira Guerra Mundial. A gente vai ver lá que ele iniciou no Partido Socialista, aí depois ele vai acabar se desentendendo com o Partido... Mesmo esquema do Hitler, se desentendendo com o Partido Socialista, principalmente quando ele publicou, acho que foi em 1914 ainda, um artigo num jornal pegando e incentivando, né, a Itália aí na guerra. E isso causou desentendimento muito forte com os socialistas do grupo. E aí ele pegou, foi pra guerra, né, retornou da guerra, e quando ele pegou e retornou da guerra, ele encontrou um país que estava com a economia arrasada, um cenário público assim, sem figuras capazes de reerguer a nação, restaurar a confiança na política, tinha corrupção endêmica, tinha crise financeira. E aí vai surgir esse cara que vai trabalhar muito bem esse sentimento de nacionalismo do italiano que está desde a Primeira Guerra Mundial detonado. Vamos só pegar e fazer uma pequena pausa aqui para lembrar da Itália na Primeira Guerra Mundial. Lembre-se, a Itália na Primeira Guerra Mundial, embora ela tenha lutado do lado das vencedoras, ela pegou e fez uma guerra muito própria. Por isso que ela não vai participar da hora da divisão ali dos espólios. Então, como a Itália pegou e ficou lutando meio que sozinha, sempre tem algum querido vizinho buzinando esse horário. Não sei porque não grava esse negócio na rodoviária. Como a Itália pegou e lutou meio que sozinha, ela pegou e fez a frente dela, principalmente ali contra a Áustria-Hungria, e aí eles decidiram que ela não era digna de receber os espólios. Óbvio, isso vai fazer com que o país, que saiu arrasado também na Primeira Guerra Mundial, vá mergulhar nessa crise da qual ela não vai conseguir se erguer. Aí, a gente vai ter ali em 1919, de novo, o bonito, ele vai pegar e vai criar uma organização que era o Fasci Italiani di Combattimento. Meu italiano parece bonito, né? Tem que falar com a mãozinha. Então, esse termo aí, fasci, ele quer dizer feixe.
ele é uma referência aos feixes de hastes de madeira, lá, com uma cabeça de machado no centro, que era um símbolo do poder romano. Lembrem-se, houve uma época na história, isso para quem lembra das aulas do primeiro ano, aonde a gente vai ver ali que a Itália, que nem era Itália na época, né? Era Roma, era praticamente dona do mundo. Então olha como já começa a trabalhar a cabeça aí do cara desde a iconografia ali, né, do fasce. Então ele vai pegar e resgatar esse símbolo de poder italiano e vai começar a trabalhar em cima desse orgulho ferido assim do povo italiano para conseguir apoio. O fasce de combatimento, né, a gente falou ali que ele é uma frente, né, de combate, e ele vai ser exatamente uma frente de combate. Ele vai ganhar muito apoio, né, nas cidades. Não que ele não teve apoio no campo, tá? Ele tem apoio no campo, mas nas cidades ele vai ter apoio principalmente das classes dominantes ali. A gente vai ter uma burguesia industrial que elogiava, né, os fascistas por usarem da força para reprimir os adversários. E quando eu tô dizendo da força, eu tô dizendo da força mesmo. Os caras saíam na porrada. Com quem que eles saíram na porrada? Com opositores, mas não só com opositores. A gente vai encontrar também bastante grevista. Então a gente vai ter eles indo contra qualquer associação que fosse contrária aos ideais deles. Lembre-se, né? Esses grevistas aí a gente vai encontrar eles principalmente aonde? Entre o grupo dos socialistas. Até a própria ascensão do Mussolini, ela é justificada pelo medo da expansão do socialismo. Por isso que a gente vai ter ali em 1922, né, com todo esse amor praticado pelos fascistas ali, a gente vai ter uma marcha dos fascistas justamente em Roma, aonde eles vão pegar e obrigar o rei, o Emanuel III, a pegar e empossar o Mussolini como ministro. Acho que vocês já entenderam, né? Daí em diante é só ladeira abaixo, né? Óbvio, no cargo mais importante do país, o Mussolini vai puxar o tapete dos caras que ajudaram ele a chegar ao poder, dessa burguesia industrial. E óbvio, né? Nem os socialistas foram capazes de fazer com que a sociedade se conscientizasse do perigo que o Mussolini representava. Então nem eles foram capazes de tirar o Mussolini do poder. Tá? Essa, em essência, assim, é a explicação mais básica para vocês entenderem o fascismo. Agora tem as características que a gente vai ver do fascismo. Tem 2 vídeos que eu gostaria de deixar recomendado, né? Um é sobre a aula do totalitarismo, que não deixa de ser um regime totalitário. Até a própria ideia de totalitarismo ela foi criada pelo Benito Mussolini, tudo para o Estado, né? E o outro é uma conversa até que eu tive ali com a minha esposa justamente sobre o que é fascismo, né? De um quadro separado ali que a gente estava fazendo. Então vou deixar na descrição para que vocês possam ver esses 2 vídeos ali. E recomendo principalmente esse da aula anterior aí sobre totalitarismo, que aí vai ficar barbada de conseguir compreender o que é e o que eu tô falando aqui. Voltei de um corte agora que deu um problema no computador ali da minha esposa e eu fui lá arrumar. O que a gente tava falando aqui? A gente vai ver que tem algumas características ali dentro do movimento fascista. A gente vai ter um sistema de um partido único que vai controlar o Estado. Somente o partido fascista é que tem direito de agir dentro da máquina do Estado, é ele que opera toda a máquina administrativa. Vai ter o culto ao líder, falando do próprio fascismo, é o culto ao Mussolini, era chamado até de Dulce líder, é ele que conduziria o país para um futuro melhor. Ele vai ter um desprezo pelas liberdades individuais, aí volta a fazer uma menção àquela aula do totalitarismo. Tanto valores individuais da economia quanto a própria democracia é um atraso para o progresso. Então vai ter esse desprezo pela democracia. Por quê? Justamente porque não tem uma instituição que vá... Me perdi aqui. Vai ter esse desprezo pela democracia, por quê? Justamente porque tem essa descrença na política. Como um sistema político não consegue resolver os problemas do país, a democracia em si só acaba se tornando um problema. E a gente vai ter também essa exaltação do poder nacional e perseguição aos grupos mais fracos.
No caso do fascismo, vai ser a perseguição aos próprios socialistas. Ele iniciou por um medo do avanço do socialismo e vai continuar caçando o grupo socialista dentro do movimento e vai continuar caçando ainda quando já tiver o governo fascista em si funcionando. E, por fim, a exaltação dos valores tradicionais. Isso é uma coisa que já vem meio com aquilo que eu já falei ali, dos meios tradicionais de política ali. É engraçado, porque ele rejeita o que é novo e quer voltar ao que seria anterior, tradicional, imortalizando, como se fosse um valor melhor, como se fosse uma época melhor. Então, esse resgate caberia justamente ao fascista, esse tradicionalismo. Não quer dizer que se você é tradicionalista, você é fascista. Lembre-se, é um conjunto de práticas que vai acabar fazendo com que você seja, ou a tal ação, a tal pessoa, seja considerada fascista. Ok? Qualquer coisa, volta o vídeo, vale a pena vocês reverem e vejam as sugestões que eu coloquei ali embaixo. Obrigadão, até a próxima.